Alô, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia. Mais um domingo aqui do nosso encontro, programa Batalha na TV, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco. Mas, meus amigos e amigas, nós teremos hoje dois convidados especiais. Inicialmente, infelizmente, temos que continuar batendo na mesma tecla a questão do coronavírus Covid-19. Vamos conversar com o doutor Matheus Todi, que é médico infectologista, e ele vai nos falar sobre a progressão, sobre a curva, se chegamos, se não chegamos, quando vamos chegar. Enfim, vamos fazer um balanço hoje aqui no Batalha na TV sobre a questão do coronavírus. E atenção vocês que são candidatos ou que não são, mas estarão envolvidos direta e indiretamente no pleito de 15 de novembro, data que foi mudada. Daqui a pouco, aqui no programa, vamos conversar com Marcelo Gerard, que é o coordenador de planejamento do Tribunal Regional Eleitoral. Então, a partir de agora, programa Batalha na TV, e vamos começando exatamente com o médico infectologista, Dr. Matheus Todi. Nós vamos logo perguntando o seguinte. Dr. Matheus, quando essa curva do Covid-19 vai alcançar o ponto máximo e começará a descer? Porque toda hora a gente ouve a história, vai subindo, está subindo, está subindo, está subindo. Bom dia, uma satisfação muito grande. Bom dia, Batalha. Bom dia, pessoal. A gente tem ouvido muito falar da curva, né? Essa curva já teve várias datas de previsão de alcançar o ápice, desde o começo de meados de maio, começo de junho, e agora estamos projetando para 8 a 18 de julho. Na verdade, quando a gente adota algumas medidas de restrição ou algumas medidas de relaxamento, a gente altera o comportamento da curva. Então, esse cálculo é feito em cima da situação atual. Então, na verdade, como é uma situação que é dinâmica, a gente é esperado que, se a gente adotar medidas diferentes, se a gente não mantiver com a mesma política, essa curva vai cada vez mais para frente no tocante à flexibilização. Então, se eu flexibilizo agora, ela vai mais para frente. Muito bem, doutor Matheus. Nós já conversamos algumas vezes, praticamente desde o início desta pandemia, nós já trocamos ideias com relação a isso. Ela surpreende na escala progressiva dela, ela lhe surpreende enquanto médico infectologista positivamente ou negativamente, ou está dentro de uma avaliação? Quando eu me refiro a isso, eu falo diante dos números de infectados e de óbitos aqui em Sergipe. Há uma surpresa, infelizmente uma surpresa negativa, Batalha, porque nós esperávamos que, pelos dados que a gente teve da China no começo do ano, que seria uma situação de uma espalhabilidade, de uma infectividade muito alta. Só que a gente não calculava que teria a amplitude, o tamanho que ela está tomando, e nem que houvesse tantos mortos. A gente achava que a gente conseguia controlar mais ou menos a situação. Então, que a gente é uma situação nova, ninguém estava prevendo nada, mas se você me perguntar, provavelmente você perguntar a qualquer pessoa na área que esteja estudando, vai falar que ela surpreendeu pelo tamanho da situação e pela quantidade de mortos. Em Aracaju, em Sergipe, pessoalmente, e também isso é uma opinião que a maioria dos especialistas comunga, é que a gente começou como um estado que indicaria que tudo daria certo. Estado pequeno, baixa mobilização, baixa mobilidade urbana, a adesão às medidas de isolamento foram boas no começo, existia uma política bem consistente em reduzir a mobilidade urbana, só que a gente desandou. Em algum momento, talvez por a população ter ficado cansada de ficar isolada, medidas políticas um pouco desencontradas, a gente saiu desse estado, provavelmente, que a gente estimava que fosse um exemplo de condução, para um estado como o próprio boletim do Comitê Científico mostrou como estado crítico, um dos principais estados críticos do Nordeste. Então... Certo. Doutor Matheus, nós observamos ali pelo mês de maio, início de junho, mais ou menos, que Sergipe figurava em um dos últimos lugares aí eu digo, ao contrário, um dos últimos lugares de contaminação. E o segundo do Nordeste chegou a ser o primeiro do Nordeste
em precaução, né? E agora a situação inverteu-se totalmente. Você acha que a população é a grande culpada disso? A população tem parte, todos nós temos parte nessa mudança, nessa inversão de situação. A gente era, como falei, modelo, a gente era um estado que tinha melhor controle, baixíssimos números, óbitos quase nenhum e muitos leitos de UTI. Houve um relaxamento tanto por parte político não partidário de políticas públicas, de flexibilização ou talvez de não monitorização desse isolamento social, e houve relaxamento para a população. Então a população tem sim sua parcela de culpa no fato da gente ter saído um estado que a gente esperava que fosse totalmente tranquilo, que tinha tudo para ser tranquilo do ponto de vista técnico, e tornou-se um estado problema, né? A gente tem agora mais casos e mais óbitos que todos os estados do sul do país, que são muito mais populosos, tem muito mais migração, imigração, fluxo de turista e muito mais idosos. Então não há uma justificativa plausível para dizer que não seja a má política e a má adesão da sociedade sergipana para um aumento tão absurdo do número de casos e do número de mortes no nosso estado. O senhor acredita que a questão da baixa letalidade, que ainda a semana passada nós entrevistamos a doutora Paula Saab, né, que foi responsável, juntamente com a empresária Grace Franco, de elaboração de uma pesquisa para ver exatamente o relacionamento Covid e sociedade. E aí apresentou essa pesquisa um índice de 1,2% de óbitos em cima dos contaminados. Então, essa baixa letalidade, o senhor acha que faz com que a população relaxe? Sim, Batalha, isso é uma precaução. A gente fala na Covid e pensa em morte, mas se a gente colocar na ponta do lápis, é uma doença de baixa letalidade. A gente fala em 5% de letalidade, que não é um valor real, é um valor, a gente sabe que há uma subnotificação na casa de 10 vezes, ou seja, a gente está pensando em 25 mil casos em Sergipe, talvez tenhamos 250 mil. Então, a minha letalidade que está em torno, em Sergipe, de 3%, vai lá para menos que 1. Isso é fato. Isso a gente vai ver mundialmente, uma letalidade em torno de 1,5, 2. Se você considerar, por exemplo, um ebola, um caso extremo, 95% das pessoas morrem. A tuberculose não tratada, 8 vezes mais mortalidade do que esperado do que o coronavírus. Então, é uma doença que mata pouco. Só que uma doença que mata pouco, mas acomete 10 milhões de pessoas, os 1% é um número expressivo de casos. Então, apesar de ser uma doença de baixa letalidade, é uma doença que, teoricamente, a gente podia ficar mais tranquilo, é uma doença que está acometendo o mundo todo. Então, se eu tenho um montante de acometidos enorme, eu vou ter um número expressivo de mortes. Então, é uma falsa impressão de que é uma doença segura, entre aspas. Isso tem deixado as pessoas mais confortáveis, mas se a gente se a gente olhar para a nossa vida real, a gente sabe que todos têm um conhecido ou um parente que morreram, ou pelo menos ficaram muito graves com o coronavírus. Isso já mostra que, apesar de ser uma doença de baixa letalidade, não dá para descuidar, não dá para ficar tranquilo, porque o número de casos é muito grande, então o número de mortes vai ser muito grande. Doutor Matheus, o senhor falou aí em ebola, o senhor falou em pneumonia, o senhor falou em tuberculose, mas nenhuma dessas, a não ser lá atrás, gripe espanhola, por exemplo, que nós dois não alcançamos, né? Nenhuma dessas monopolizou o mundo, o planeta, como a Covid. Você acha que lá no início, lá na China, houve uma irresponsabilidade, houve um relaxamento, ou até mesmo um crime em não advertir, os chineses não advertirem o mundo do que estava por vir? Batalha, existem teorias conspiratórias que o vírus foram, e até alguns cientistas advogam nisso, que o vírus foi fabricado na China e emitido, apesar de ser uma situação muito pouco provável. Mas o que acontece é que, por mais que o vírus tenha iniciado da China e essa mutação, né, na verdade, e é bem plausível que outras mutações comecem lá, é um país muito populoso, é um país que tem uma rotatividade de pessoas muito grande pela importância econômica. Então, próximas epidemias, existe possibilidade de partir de lá. O que acontece é que eles notificaram internacionalmente desde o começo.
Houve registro de casos, a gente não sabe o quanto esse registro é real, porque sabe que a política chinesa é uma política muito fechada, mas o fato é que essa notificação foi feita desde o começo, desde o final de 2019, principalmente para a OMS. A OMS está ciente. O que acontece é que ninguém apostava no começo que seria uma doença desse tamanho. A gente viu o coronavírus fazer isso em 2012 e acometeu no máximo 5 mil pessoas. A gente apesar de ser vírus de maior letalidade, para você ver como situação. Só que ninguém acreditava, nem os melhores, nem os epidemiologistas mais que tivessem uma visão mais apocalíptica, conseguiram ver que teria uma doença que rivalizaria em termos de casos com a gripe espanhola de 1920. Só que isso pegou a gente de surpresa. Então, não acho que foi um dos casos da China, uma atitude criminosa. Na verdade, as autoridades têm uma parcela de culpa nesse aspecto, porque ninguém acreditava. Até porque ninguém viveu isso. Você falou, a experiência que a gente tem é uma experiência de livro, de relato de 1920. Não tem nenhum cientista, nenhum médico em atividade de 1920. Então, o que a gente tem que ver é que não houve culpados quanto a isso, e que alguns grandes pesquisadores no mundo da ciência têm falando, essa é uma grande oportunidade para a gente aprender para possíveis próximas epidemias. Porque a gente vive num mundo que um vírus na China alcançou o Brasil em 3 meses. Então a gente vive um mundo único. E vive um mundo em que há uma exposição ao número de drogas, antibióticos muito grande. Então a possibilidade de novas mutações é real, a possibilidade de novas pandemias é real. Não haverá um culpado, todos nós somos culpados, todos nós não somos culpados. Agora, é uma oportunidade para não acontecer o que está acontecendo agora, tanta despreparação. Então a gente vai considerar que o nosso novo patamar, novo marco zero para as pandemias é agora, 2020. E futuras pandemias a gente vai começar a considerar o que a gente fez de certo e errado agora. Mas não acredito que houve culpa dos chineses ou nem outra pessoa ou país em especial pela disseminação. Isso foi realmente uma atitude do vírus e um comportamento que é indiferente de qualquer tipo de medida governamental. Qual a possibilidade das pessoas que já contraíram o Covid-19 voltarem a contrair? Aqui em Sergipe nós já temos alguns casos, né? Em termos de notificação científica, a gente não tem nenhum caso comprovadamente de reinfecção. A gente tem relatos, mas nenhum caso a gente mostra que a paciente teve confirmação de um caso, curou a doença, né, depois de 14, 21 dias sem sintomas, e voltou a se reinfectar. Então, há conjecturas. Existe um estudo da Coreia do Sul, alguns meses atrás, que mostrava que pessoas que curaram poderiam ter o exame, o tal do PCR, que é o exame confirmatório positivo, alguns meses mesmo sem sintomas. E isso não era uma reinfecção, uma reativação do vírus, era só uma capacidade de alguns laboratórios tinham de detectar fragmentos, partículas virais mortas, entre parênteses, né, que vírus não vive ser vivo. Mas há relatos de colegas, há relatos que a gente chama de anedóticos isolados ao longo da comunidade, que pessoas estão reaparecendo com novos casos de Covid, pessoas que teoricamente já tiveram. A gente não sabe se isso realmente é uma coisa real, se é talvez uma nova cepa, talvez diferente da primeira, se mutou suficientemente para reinfectar, ou se talvez a pessoa tenha achado que tenha tido coronavírus, tinha tido um resfriado e agora teve. Então a gente não sabe. Existem casos, nós estamos debruçando sobre isso, existem cientistas estudando especificamente essa capacidade de reinfecção, mas até o momento eu posso dizer que não há relato oficial de reinfecção pelo coronavírus. Muito bem, para a gente concluir, doutor Matheus, e a Organização Mundial da Saúde pedindo desculpas e dizendo que não recomendou o uso da cloroquina e agora pode usar, tem também a ivermectina, né? Como é que o senhor analisa aí para finalizar esse nosso papo? Assim, esses medicamentos, há uma desculpa pela OMS porque ela admite que não estava sabendo o que está fazendo e estava descobrindo as coisas aos poucos, que é como todos nós. Agora, a gente sabe hoje, por exemplo, que a hidroxicloroquina pensou-se, mas já suspenderam pesquisas, realmente não é eficaz. A ivermectina é a mesma situação, a gente tem experimentos de laboratórios que dizem que funciona, agora nenhuma evidência que isso acontece na população. Então, o que eles têm falado? Que agora, nesse momento, a gente não tem nenhum remédio para o coronavírus. Então, infelizmente ou felizmente, a grande medida é prevenção. Ok. Doutor Matheus Totti, satisfação muito grande, um abraço, muito obrigado, ok?
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí. Logo depois, você que vai participar direta ou indiretamente das eleições de 15 de novembro, esta é a nova data, o coordenador de planejamento do TRE, Marcelo Gerard, vai conversar com a gente. Volto já.